Olá, amoras! O meu nome é Marília e eu estou aqui para passar o tempo e falar um pouco para vocês sobre aquilo que eu gosto de estudar, que é literatura negra. Então vamos começar questionando que algumas pessoas têm dúvida. Mas tudo não é literatura? A literatura não é universal? Bem, tudo é literatura. Mas e se eu te disser que o universal é mais diverso do que você imagina? A literatura ela possui características semelhantes, mas também possui suas características próprias. Vamos pensar, por exemplo, se eu te disser que eu estou lendo um romance onde as pessoas elas se comunicam pelo segundo nome, Mr. Darcy, Miss Maple, e que elas se encontram para tomar o chá da tarde. Você provavelmente vai imaginar que esse romance é um romance inglês. Mas se eu te falar que existe um romance, que eu li um romance, que ele fala sobre Pentágono, sobre alienígenas tomando uma certa cidade, FBI, você vai imaginar que eu estou lendo uma literatura norte-americana. Mas se eu estiver falando de praias, de sertão, de favela, provavelmente você vai pensar, olha, é literatura brasileira. É mais ou menos isso. São características que você tem como perceber que é de uma própria literatura. A sua literatura tem uma identidade. Mas e aí? Como é que eu vou descobrir o que é uma literatura negra? Literatura negra é aquela escrita por escritores negros. Marília, isso é óbvio. Não, não é tão óbvio assim. Tem pessoas que acreditam que só por ter um protagonista negro ou uma protagonista negra, essa literatura é uma literatura negra. Mas não é bem assim. Porque, por exemplo, Menina Bonita do Laço de Fita, a personagem principal é uma criança negra. Mas a escritora é branca. E passa longe de ser uma literatura negra. Muito longe. E, por exemplo, O Mundo no Black Power de Tayo, de Kilson Oliveira, ela é uma escritora negra. E se você ler as duas literaturas, essas duas literaturas infantis, você vai perceber que elas são bastante diferentes. E existe outro equívoco, que é as pessoas acharem que literatura negra é literatura africana. Porque tem pessoas que acham que negro é sinônimo de continente africano. Mas não é bem assim. Porque, acredite, é capaz de você conhecer os escritores dos países africanos que são brancos. Mia Couto, por exemplo, que é moçambicano, ele é branco. Pepe Tela, que é angolano, e ele é branco. E sabe por que isso acontece? Eu vou te dizer. É porque o mundo, ele é racista. E as editoras não vão ser diferentes, né? E isso acontece também no mundo editorial. Mas aí é uma questão de outro vídeo. Sim, existem escritores negros de países africanos, mas é mais difícil serem divulgados e serem publicados. Mas também podemos falar sobre eles aqui. Isso não quer dizer que as pessoas brancas não possam escrever personagens negros. Pode, todo mundo pode tudo. Acontece que não é literatura negra. Não é literatura negra. As características para ser literatura negra é necessário que venha de experiências de autores negros. Por que isso? Porque são experiências diferentes. Existe uma linguagem, um formato. As experiências são diferentes. Há um discurso, há um lugar de fala. Vamos ver alguns conceitos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? De alguns pesquisadores que eu gosto muito. Alguns vão chamar de literatura negra brasileira, outros vão chamar de literatura afro-brasileira, mas eu gosto mais da literatura negro-brasileira, que é onde Pucci fala sobre isso, né? Principalmente por causa da abordagem do significado negro, né? E o significado afro, mas também é outro vídeo porque dá pano na manga, isso, né? Vamos então lá, vou dar aqui uma pescadinha, tá? Pucci vai dizer isso no seu livro Literatura Negro-Brasileira, do selo negro da editora Somos. Ele vai dizer assim: o surgimento da personagem, do autor e do leitor negro, e isso é muito importante porque quando a gente escreve,
A gente escreve para um público, óbvio. E será que quando essas pessoas, esses autores estão escrevendo, eles estão pensando nesse público negro? Eles estão pensando na população negra? Quando você lê um livro, você pensa que esse personagem é negro? Né? Existem essas características? Então, esse leitor negro, essa personagem negra, trouxe para a literatura brasileira questões atinentes à sua própria formação, como a incorporação dos elementos culturais de origem africana, que diz respeito a temas e formas, traços de uma subjetividade coletiva fundamentados no sujeito étnico do discurso, mudanças de paradigma crítico-literário e noções classificatórias e conceituação das obras de poesia e ficção. Veja bem, sobre essa questão dos elementos culturais de origem africana, quantos livros de escritores brancos você já leu em que esses elementos culturais de origem africana, ele vem de uma forma positiva? E quantos livros de escritores brancos você vem falando sobre isso? Sobre a capoeira, sobre o candomblé, sobre os orixás, né? Que sejam de forma positiva, né? Sobre o samba, né? Bem, Florentina Souza, professora da UFBA, maravilhosa também, ela diz em seu ensaio Literatura Afro-Brasileira algumas reflexões que, após várias citações com os escritores negros que definem a literatura negra, ela sintetiza assim: a literatura negra como mergulhada na experiência de vida dos afros brasileiros, né? Eu coloco aí dos negros mesmo, né? Literatura com a marca das tradições, problemas, situações e experiências culturais que não são exclusividade dos afrodescendentes, mas são a eles atinentes. Vamos dar um exemplo? O racismo, por exemplo. Será que você vai pegar romances de escritores brancos que vão levar em conta a questão do racismo, a questão do genocídio da população negra? Aonde é que você vai ver essas características, né? Conceição Evaristo também. Conceição Evaristo é essa mesma que você está começando, essa escritora. Ela é mestra em literatura comparada, né? E ela tem um texto chamado Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. Ela vai dizer assim: pode-se dizer que um sentimento positivo de etnicidade atravessa a textualidade afro-brasileira. Personagens, mais uma vez aqui os personagens, tá vendo? São descritos sem a intenção de esconder uma identidade negra e muitas vezes são apresentados a partir de uma valorização da sua pele, dos traços físicos, das heranças culturais oriundas dos povos africanos e da inserção e exclusão que os afrodescendentes sofrem na sociedade brasileira. Esses processos de construção de personagens e enredos destoam do modo estereotipado e da invisibilidade com que os negros e mestiços são traçados pela literatura brasileira. É aquilo que eu estava falando. Será que uma literatura brasileira, uma literatura branca, vai trazer essas características, esses personagens negros, essa identidade étnica? E nesse caso aqui étnico, a gente vai levar uma questão de que existe dentro da população negra várias etnias, né? Várias culturas. Onde a gente vê isso dentro da literatura? São características de uma literatura negra. E a gente precisa compreender que essa literatura só pode ser escrita por autores negros porque são experiências nossas, né? Então, é mais ou menos isso. Por exemplo, se você for pegar o romantismo do século XIX, que eu gosto muito de estudar sobre isso, a gente vai ter só como estudo de literatura negra, e olha que
não nas escolas, né? A gente tem o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Esse livro é o primeiro livro escrito por uma mulher negra abolicionista. Mas a gente tem vários outros romances que a gente estuda na escola, como José de Alencar, que é escravocrata, né? E a gente não fala sobre isso, mas ele é muito bem lido. Então, por que será que isso acontece? Qual a diferença de um livro de uma mulher negra daquela época para um livro escravocrata? A gente vai ver essas características. Vamos fazer um vídeo, vamos tentar. Nós podemos depois falar um pouco sobre esses romances, né? Fazer essa comparação da literatura branca para a literatura negra, quem sabe da literatura indígena, né? Posso pegar alguns romances para a gente compreender que essas literaturas, elas têm suas características próprias. Por enquanto é isso, minhas amoras, meus amores, e um beijo, obrigado pela paciência. Espero que vocês gostem do vídeo.